Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 3. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 83. Glória a Deus. Salmo de número 83. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Vou ler novamente. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, e não fique inativo, ó Deus. Agora vamos para Mateus 15, 23. Mateus 15, 23. Mateus 15, 23. Mateus 15, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vou ler o primeiro parágrafo. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. Vamos voltar para o Salmo agora, Salmo 13, versículo 1. Salmo 13, novamente lá para trás, Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Vou ler novamente. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até aí, feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, que tu possa falar aos nossos corações de uma maneira especial. Senhor, que tu possa falar aos nossos corações de uma maneira marcante, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai amado, para que nós possamos entender determinados momentos e determinadas fases das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver bem e melhor, para que nós possamos entender os teus propósitos, para que nós possamos entender o ir, o vir, o falar, o aquietar, o silêncio, Pai. Desde já, Senhor, eu te agradeço por esse dia, por esse tempo, Senhor, que tu possa falar aos corações, Pai amado, daqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão ouvir via internet, ó Senhor, que tu possa visitar os 4 cantos, Senhor, desse planeta com essa pregação, através da internet, Senhor, que o mundo possa ouvir, ver e viver e saber, Senhor, que existe tempo de silêncio, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podem sentar-se, glória a Deus. O tema da nossa ministração essa noite é o silêncio de Deus. Queridos, isso é um tema extremamente intrigante, esse é um tema que nos faz refletir e pensar, e em determinado momento, o silêncio de Deus é extremamente problemático. Então, se você está vindo aqui hoje, e você está experimentando ou experimentou, ou em alguma área da sua vida, você tem experimentado o silêncio de Deus, eu quero te dizer que você não é o único, você não é o primeiro, né? Existem, eu vou falar sobre alguns casos aqui da Bíblia, que o silêncio de Deus foi extremamente complicado e problemático, né? Primeiro caso foi o caso de Lázaro, né? Quando morreu, as irmãs de Lázaro ficaram desesperadas, oraram, amigão, né? O italiano diz o amici de Jesus. Lázaro era amici, era amigo de Jesus, e de repente orou, está passando mal, morreu, e sabia que se Jesus viesse, seria a bênção, sabia que se Jesus viesse, então por 4 dias, um silêncio a ponto de ceifar uma vida, 4 dias de silêncio a ponto de morrer.
E quando Jesus chegou, para o homem já era extremamente tarde, porque ele fedia. Pare para imaginar como é que foram esses 4 dias das irmãs de Lázaro, queridos. O silêncio. Existe silêncio que ele é extremamente mortal, né? Então, silêncio é a ausência do barulho, silêncio é a ausência de som, mas o silêncio que eu quero falar aqui essa noite é a ausência de comunicação de Deus com o homem. O silêncio que eu quero falar é quando você ora, e se nós tivéssemos um serviço de sonoplastia, podia pôr um grilinho, cri, 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 né? Todo lugar, quando tem silêncio, o cara põe um grilo. Cri, cri, cri. Por falar em grilo, não sei se eu já falei aqui ou não, mas lá em Macapá tinha um grilo à noite, gente. Olha, eu falei para o pessoal que aquele grilo, se ele viesse para São Paulo, ele podia ser guarda de trânsito, tão alto que aquele grilo apitava. Mas era muito alto. Quando o apóstolo Cleiton vier aqui, pergunta para ele, para vocês verem. Aquele grilo devia ter acho que uns 10, 15 centímetros. O barulho daquele grilo. Então, queridos, Lázaro passou por isso. José, o pai de José, Jacó, também passou por isso. O filho morreu. Quer dizer, falaram para ele que o filho morreu. E ele ficou, se eu não estiver enganado, 20 e poucos anos sem ver o filho. Silêncio de Deus. Os filhos mentiram e ele acreditou. Mas José, o filho preferido, o querido, era vivo. Então, queridos, existem situações que nós oramos, clamamos, e existem coisas que nós desistimos. Abrão e Sara quiseram ser pai por muitos anos. O Senhor já chamou Abraão e ele ficou por anos esperando e foi ser pai com aproximadamente 100 anos, orando e esperando. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, e Deus não tirou. Bispo, estou vendo que essa pregação hoje vai pegar, hein? Vai pegar, mas no final vai acabar bem. Jesus Cristo na cruz, Senhor, por que me abandonaste? Silêncio de Deus. Então, o porquê o silêncio de Deus? O porquê o silêncio? O porquê que Deus se cala? Então, queridos, a humanidade se pergunta até hoje. Nós vamos falar algumas coisas aqui, que nós vamos dar uma viajada em cima desse tema, que Deus se cala, mas essa situação de alguém se calar com relação à nossa pessoa, é sempre uma reação muito esquisita. Quando alguém se cala com relação a você. Quando estava na escola, o pessoal falava que era o tal de gelo. Vamos dar um gelo no fulano. Então, gelo, querido, quando Deus não fala com a gente, é como se nós tivéssemos gelo. Gelo é sinônimo de rejeição. O silêncio de Deus, quando você ora e não ouve, ora e não acontece, é como se você tivesse sido rejeitado por Deus. É um dos piores sentimentos, é o sentimento de rejeição. E o silêncio de Deus, querido, não é confortável. Todo e qualquer silêncio com relação à nossa pessoa, ele é desconfortável. Quando o cara vem e pega no seu pé, glória a Deus, fique feliz. Mas se o cara gelar, é problemático. Então, queridos, todo e qualquer silêncio com relação à nossa pessoa é desconfortável e gera inquietação. O porquê desse silêncio? O porquê do silêncio? Queridos, em Eclesiastes 3, diz lá, tempo de falar e tempo de calar. E Deus leva ao pé da letra disso, queridos. Então, quando Deus se cala, é como se você estivesse só. Quando Deus se cala, você vai orar de noite, vai orar de madrugada, e vem um medo, vem uma solidão. E aí então, queridos, imediatamente você pensa assim, Deus desistiu de mim. Alguém já pensou assim alguma vez? Deus desistiu de mim, pronto, é agora, né? Deus não me ouve mais, Deus esqueceu de mim. Então, queridos, presta bem atenção. E o pior ainda é quando o povo pergunta assim, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você não está orando? Você foi quinta-feira à noite na igreja, não foi? Você foi terça orar, não foi? Fui. Você foi domingo tomar Santa Ceia? Fui.
Então, cadê o teu Deus? Quando o silêncio é você e Deus, ainda você entende, mas e o povo quando começa a cobrar? Que silêncio é esse? Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Agora, queridos, nós precisamos analisar o silêncio. Então, rapidamente, aqui, eu queria que você fosse sincero com Deus. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir para você que se examine e pergunte, e eu te pergunto, aliás, com toda sinceridade, quem começou primeiro o silêncio? Foi você ou foi Deus? Deus pode começar o silêncio também, mas de repente você que começou o silêncio, de repente nós começamos, foi você ou foi Deus? Então, eu quero te perguntar, quando você fala com Deus e como você fala com Deus? Você tem falado com Deus ou não? Eu podia até perguntar, mas desde quando você gelou Deus? Porque às vezes nós reclamamos que Deus não fala, mas você também não fala com Deus. Então, queridos, o culto de hoje é culto de cura e libertação. Então, o Senhor nos trouxe aqui esta noite para nos curarmos, porque existem coisas que nós começamos e nós não sabemos parar. Existem coisas que nós damos início, mas nós não sabemos e agora, para onde eu vou? E agora, o que eu faço? Né? Então, queridos, existem coisas que nós começamos que nós não sabemos acabar. Existem coisas que você mesmo começou e você não sabe acabar. Então, existe muita coisa nesse sentido, né? De repente, uma briga, uma confusão. Esses dias eu recebi um vídeo que 2 rapazes brigaram no trânsito, não sei se alguém recebeu isso, e os 2 brigaram, um certo e o outro errado. Aí quando brigam os 2 ficam errados, embora um esteja certo. Um puxou o revólver e o outro também puxou. Um matou o outro, o certo e o errado. E aí, queridos, o que adianta o cara estar certo se ele estiver morto? O que adianta o cara estar certo se estiver com o carro amassado? O que adianta o cara estar certo se ele estiver no prejuízo? Então, queridos, e aí, quem vai sofrer é a família que fica chorando lá pelo corpo. Os 2 corpos dos caras lá, os caras novos, fortes, os 2 mortos. Então, queridos, o que foi que você começou, que você não sabe parar? Então, queridos, existem situações que nós nos metemos em encrenca. Então, qual a encrenca que você se meteu? Ou qual foi a situação que você se meteu, que você começou, que você não sabe dar um basta? Queridos, está complicado, está difícil, está problemático, parou, né? Então, se você começou e não sabe como parar, então você precisa consertar. Existem momentos que o que você começou, você precisa parar. Então essa noite nos faz refletir em algumas áreas da nossa vida. Existem coisas que nós somos extremamente hábil, bom, sincero, correto, honesto, mas existem algumas áreas que nós nos enroscamos, e aí então começa um tempo extremamente problemático. Por que você acha que Deus não te ouve? Eu acho que todo mundo já passou por isso um dia, né? Por que você acha que Deus não te ouve? Eu vou falar aqui algumas situações. Existem coisas, você acha que, por que Deus não ouvia Abraão? Por que Deus não ouvia as irmãs de Lázaro? Por quê? Então, nós vamos dar uma viajada aqui. Por que Deus não nos ouve? A primeira coisa, o clássico de Deus não ouvir uma nação, é o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado rompe a comunicação com Deus. Deus é um Deus que dá legalidade ao pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O grande problema do pecado é quando nós nos acostumamos com ele. Porque tem coisa que você vê e fala, não, isso não é errado. Então, queridos, existem coisas que são extremamente problemáticas, você fala para o cara, meu, você está errado. E aí então, quando nós falamos, nós perdemos o amigo, ou perdemos o irmão. E o grande problema, pastor, o grande problema é quando você acostuma com o pecado. Ou seja, vira o pecado de estimação. É igual cachorro, né? Cachorro dentro de casa fede xixi, mas como é um cachorro de estimação, o xixi não tem problema.
Então, o que acontece? Passa-se a enfrentar lutas, passa-se a enfrentar situações problemáticas, mas a pessoa, ela vai se acostumando com a luta e com a tribulação, resultado de um pecado. Então, queridos, presta bem atenção. Se existe coisa que você precisa romper, rompa, fala não, acaba de uma vez, bate de retirada e fala, nunca mais eu quero saber disso, porque tem coisa que nos segura a vida toda. Existem coisas que Deus não concorda, e Deus não abre exceção, não abre concessão. Então, essa situação que Deus não cortou a comunicação. A segunda é quando você fica morno. Então, como assim, bispo? O morno é quando gera frieza, gera uma frieza, tudo é normal. Orou, meu cara entrou de cadeira de roda. Orou, o cara levantou, é normal. O cara está com câncer, orou, curou, é normal. Então, queridos, o cara acaba entrando numa normalidade, numa frieza. Malimar hora, malimar, jejuar, que é isso? Isso não existe. Orar, imagina. Vigília de oração, imagina. Então, queridos, Deus não ouve porque houve uma frieza. Queridos, olha, o Senhor fala que a frieza tudo bem, mas ficar morno, o Senhor vai vomitar. Então, presta bem atenção, queridos. Olha, um grande problema é a frieza e o estar morno. Queridos, olha, um chá morno é uma coisa horrorosa. Chá tem que ser quente, não é verdade? Você vai tomar um chá morninho, o chá tem que fumaçar. Gaúcho, para tomar chimarrão, só toma chimarrão fumaçando. Entendeu, queridos? Então, o chá tem que queimar. Outra coisa, quando nós endurecemos o coração, você está com o coração duro, Deus está te pedindo, Deus está te movendo, e você fica firme, entendeu? Deus já falou com você diversas vezes, que Ele quer que você faça tal situação, Ele quer que você abra a mão de tal coisa, então nós endurecemos o nosso coração. Deus não rejeita um coração quebrantado, mas o duro, um coração duro, o oposto, ele é duro com o coração. Se você for duro de coração, ele também vai ser com você, por quê? Não entra nada. Então o coração duro, ele é rejeitado. Qual tem sido a sua verdade? Então, queridos, presta bem atenção. Se você endurecer o teu coração, Deus também vai romper a comunicação. Outra coisa também que Deus rompe, excesso de bênção. Excesso de bênção, entendeu? Quando o cara tem muita bênção, muito abençoado, para que ele vai procurar Deus? Fala. Então nós conhecemos algumas situações, né, que o cara não precisa absolutamente de nada, só quando fica doente. Quando o cara fica doente, o cara está no top dos hospitais e não tem o que resolva. Comunicação cortada, porque o cara só lembra de Deus quando está desesperado, né? Será que nós precisávamos estar aqui hoje? Fala aí com toda sinceridade. Será que nós não poderíamos fazer um culto só no domingo e deixar a igreja fechada a semana toda? Será que nós não poderíamos fazer isso? Já parou para pensar isso? Para que o culto de terça vir orar? Para que o culto de quinta vir cura e libertação? Para quê? Para quê? Para que 2 cultos na semana, se nós vamos nos reunir domingo? Queridos, nós temos um encontro com Deus, nós temos uma hora marcada com o Senhor, e pode passar alguém aí, e se uma vida for salva aqui, compensou pagar aluguel 10 anos aqui, entrou uma vida e aceitou Jesus. Então, queridos, nós não podemos pensar assim, não, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, né? É o famoso conseguiu, tchau. Já ouviram falar do conseguiu, tchau? Conseguiu, tchau. Você nem sabe o que aconteceu. Falou, eu orei com uma pessoa uma vez, estava desempregado, falou, e aí fulano, ei bicho, eu apareci de novo aqui, porque já fui mandado embora daquele emprego já. O cara nem veio falar que ele começou a trabalhar, já tinha sido mandado embora, e veio e apareceu depois quando ficou desempregado de novo. Então, queridos, existem alguns casos que nós temos que falar, Senhor,
esse cara precisa de um tratamento VIP, porque é muito melhor você ir para o céu faltando um braço e uma perna, do que você queimar inteiro no inferno. Entendeu, queridos? Então, pode ver, tem pessoas que são extremamente boas, honestas, sinceras, mas o cara fica ralando ali, ralando. Por que procurar Deus só no apuro? Olha, vocês não têm ideia o que o telefone da pastora toca. Não de vocês aqui é tudo irmão, tudo brother, né? Mas tem umas pessoas que falam com ela que eu nem conheço. Fala, Denise, quem é essa pessoa? Ah, então, Denise, convida para vir para a igreja. Uma pastora cheia de amor para dar, né? Então, queridos, presta bem atenção. Agradecer, esquece. Entendeu? Então, queridos, presta bem atenção. Deus está rompendo a comunicação. E o clássico de todos de uma comunicação rompida é quando Deus quer nos amadurecer. Queridos, quando Deus olha para você e fala assim, não, ela vai fazer muita coisa para mim ainda. Não, ele vai fazer muita coisa para mim ainda. Mas ele precisa ainda ser lapidado. Ele precisa ser aprimorado. E você está em santidade, você está dando dízimo, você está orando, você está clamando, e você fala assim, mas bispo, o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certinho, fiz um jejum de maio, bispo, olha, os 7 dias que, olha, orei pela esterilidade, improdutividade, enfermidade, doença, dívida, dificuldade, orei por tudo isso, bispo, e estou em santidade, estou certinho com meu marido, estou certinho com a minha esposa, estou certinho em tudo, bispo. A minha vida está consagrada, eu sou íntegro. Deus tem um plano de amadurecimento. Deus tem um plano de olhar para você e falar assim, olha, é uma pedra bruta, eu preciso amadurecer, ele precisa, então eu vou dar um tempo de silêncio. E aí então, queridos, nesse silêncio você aprende algumas coisas. Então, infelizmente aqui no Brasil, existe a síndrome do espiritismo, que o cara sai do espiritismo, vem para a igreja, e ele acha que na igreja é espiritismo também, e se de repente ele vem, e ele recebe uma profecia ou duas que dá certo, preciso falar com a irmã, preciso falar, porque, até já fala em línguas assim automaticamente, entendeu? Para tomar uma decisão, se não falar com a profeta, misericórdia. Então, queridos, olha, existem coisas que Deus não vai falar, você vai orar, vai clamar, e o Senhor vai dar para você a decisão. Você vai aprender a resolver conflitos. Olha, queridos, se vocês soubessem alguns casos que caem no nosso colo, se vocês passassem na cabeça algumas situações, então, queridos, você vai dar de cara com situações e você vai aprender a não tremer, você vai aprender a encarar os problemas e você não vai temer dias maus, amém? Então levanta essa mão bem alta aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar e clamar com esse povo, Senhor, que eles vão aprender a tomar decisões, vão aprender a resolver conflitos, Pai amado, não vão tremer, Pai amado, e nos problemas, Pai amado, e nos dias maus, não vão ter medo de más notícia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eis aqui o povo que o Senhor separou, eis aqui o povo, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que eles vão ver a situação, Pai amado, vão orar, clamar, e o Senhor vai dar o caminho certo, a decisão certa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa noite eu quero orar, Senhor, para que eles tenham, Pai amado, sabedoria, Senhor, sabedoria que vem do alto, ó Senhor, lá em Tiago diz, Pai amado, aquele que não tem sabedoria, peça, sabedoria está disponível, receba sabedoria em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor. Tem situações que Deus vai nos alertando, tem situações que Deus vai nos mostrando,
Tem situações que o Senhor vai falando para cá, para lá, você até vai bem, mas uma hora você toma uma decisão pela carne, e você sente no teu coração que a decisão está errada. Existem coisas que você fica com incômodo, não tem? Existem umas coisas que você fica... E aí então, queridos, você vive Salmo 81, 12. Vamos ver o que diz lá? No Salmo 81, 12. O que acontece quando você não ouve Deus? Ou melhor, o que acontece quando você não ouve o Espírito Santo? Não é verdade? Salmo 81, versículo 12. Assim deixo-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. E aí então, Deus deixa você andar na teimosia do teu coração e nos desejos do teu coração também. Deus deixa. Entendeu, queridos? Porque Deus não faz como o diabo ele entra e faz estrago. O diabo entra e faz o que ele bem quer. Deus não. Deus olha para você e fala assim: bom, vamos ver. Como uma criança, amém? Certa feita, nós estávamos, eu morava numa casa que tinha um jardim grande. Eu estava passando, eu estava cortando a grama do jardim com uma maquininha, fiz uma extensão e falava assim para o Mateus era criança, falei: não mexe, Mateus. Estou passando o carrinho, cortando grama, não mexe, Mateus. Não mexe, Mateus. E daqui a pouco ele dá um grito e sai correndo para o quarto. Aprendeu o que é choque, aprendeu o que é eletricidade, amém? Foi para a cama voando, né? O choque que ele tomou, né? Nem sabia. Então, Deus às vezes deixa. Tá bom. Não mexe, não mexe. Não vai dar certo. Ó, tô te avisando. Mas é só um diazinho, é só uma vezinha, é só uma carinha, é só um pouquinho, é só uma noitinha, é só uma meia horinha. Não vai dar certo. Existem coisas que são temporárias, mas vive eternamente nos atormentando. Então, queridos, eu quero declarar que Deus está rompendo o silêncio dele com você hoje, em nome de Jesus Cristo. O gelo do Senhor está derretendo em nome de Jesus Cristo. É noite de conserto, é noite de acerto, é tempo de conserto, é tempo de acerto. O que você precisa acertar, o que você precisa mudar, o que é que o Espírito Santo já falou para você fazer e você não está fazendo, essa é a noite de conserto, amém, queridos? Existem benefícios para quem ouve Deus, existem benefícios quando Deus fala. A comunicação, a intimidade, ela é restaurada. Comunicação e intimidade, querido, existe esse benefício. Comunicação com Deus é intimidade com Deus, é você estar sintonizado, é você estar plugado. Quando Deus fala e você ouve, há uma orientação espiritual do alto. Deus não rompe princípios. Se você fizer o que Ele pedir para você fazer, certamente o caminho é o caminho bom, é caminho de benefício, é caminho de paz, é caminho de graça, amém, queridos? Ouça o Espírito Santo, ouça. E se você não estiver se sentindo bem, se você tiver com algum incômodo com alguma área, não faça, não faça. Bispo, mas não faça, não faça, porque o Espírito Santo, ele é o sinalizador. Existe uma grande bênção quando nós ouvimos a voz do Senhor. O Senhor, você vai sendo edificado, traz confiança, traz paz, traz alegria, a nossa alma sente firmeza. Nós vamos errar muito menos, amém, queridos? Você pode errar muito menos. O grande benefício de você ouvir Deus e viver aquilo que Deus fala para você é que você vai errar muito menos. Vamos errar? Possivelmente ainda estamos passivos de alguns erros, porque perfeito nós não somos, mas quanto mais você ouvir, menos você vai errar, amém, queridos? Quando você ouve a comunicação de Deus,
Deus nunca rompe a comunicação com você. Você pode romper com Deus, você pode não querer ouvir Deus, você pode não querer sentir o Espírito Santo, você pode não querer sentir nem, mas o Espírito Santo e Deus nunca desiste de você. Amém, queridos? Ele tem prazer de te abençoar, Ele tem prazer de mudar a tua história. Amém, queridos? Então, viver sem falar com Deus é você viver no deserto espiritual. Amém? Você pode ser muito bom no que você faz, você pode ser o famoso PhD, ser o top, ser o bonzão e ser maravilhoso, mas se você falar sem fazer, sem falar com Deus, certamente vai haver uma pequena complicação lá na frente, ou uma grande. Amém, queridos? Então, queridos, concluindo, Deus está interessado em você. Mais ainda, Deus está interessado na sua família. Deus está interessado e Ele está aqui hoje para reatar a comunicação. Ele está aqui hoje para derreter o gelo. Ele está aqui hoje para conduzir a tua vida. Você tem interesse em Deus? Eu quero crer que quem veio numa quinta-feira à noite na igreja, ainda mais com esse frio que está começando a fazer, está 100% interessado em Deus. Então, se você está 100% interessado em Deus, Deus está 100% interessado em você, porque Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz, por essa situação que você trouxe aqui. Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz, por essa tua aflição, por essa situação que você olha, e eu estou pregando aqui, e você está pensando assim, ah meu Deus, é comigo que Ele está falando. Não sou eu, é Deus que está falando ao teu coração. Amém, queridos? O Senhor deixou o Espírito Santo aqui na terra. Hoje o relacionamento que Ele quer ter contigo vai superar qualquer coisa. O amor de Deus perdoa multidões de pecado. O Senhor quer ter intimidade com você. Queridos, intimidade, um exemplo de intimidade é marido e mulher. Marido e mulher, depois de um determinado tempo, só de bater o olho, a gente já sabe o que está acontecendo. Então, queridos, o Senhor quer tratar você dessa maneira, bater o olho em você, e quer ter um particular com você. Salmo 84, 12, é pertinho, uma viradinha. Salmo 84, 11 e 12. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha, nenhum bem sonega aos que andam retamente, em nome de Jesus Cristo. Pai, feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem coisas a fazer, Pai amado. Senhor, nos ensina a ouvir. Coloca a mão no teu ouvido, querido, coloca. Senhor, coloca a mão teu ouvido, ou em um, ou em dois, mas coloca assim a mão. Senhor, nós queremos aprender a te ouvir. Senhor, nós queremos aprender a ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, existe um grande benefício. Com os olhos fechados eu vou ler para você, João 5, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas qual o começo do versículo? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, quero declarar que você é aquele que está ouvindo agora. Eu quero declarar que você é aquele que está ouvindo agora, e o Senhor está mudando a tua sorte de morte para a vida.
Qual foi a morte que te trouxe aqui? O Senhor muda essa morte para a vida. Qual área que estava morta hoje? O Senhor muda essa área de morta para a vida. Deus gera hoje vida eterna para que você possa viver. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, vá visitando cada um. Pai, vai tocando em cada um, Senhor. Eles estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, nós falamos alguns motivos aqui pelo qual o Senhor pode interromper a comunicação. Mas Pai, hoje, Senhor, está havendo um conserto. Hoje está havendo cura e libertação. Cura. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé. Fique de pé, coloque a mão sobre o teu coração. O Senhor está te curando hoje. Amém, queridos? Por mais surdo que a pessoa seja fisicamente, ele sempre pode ouvir Deus. Por mais surdo que você seja, oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó querido, coloca ainda a mão no seu ouvido, coloca. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Oh, glória a Deus. Esse é o momento de você falar com o teu Deus. Esse é o momento de você entregar para o teu Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O teu Deus não tem mão ressequida. O teu Deus não tem mão encolhida. O teu Deus não tem mão atrofiada. O teu Deus tem uma mão que está estendida para salvar. E Deus, o teu Deus também não é surdo, que não pode ouvir. Vá falando o que você precisa retomar hoje. Vá falando o que você precisa consertar hoje. Hoje é noite de cura. Deus está te ouvindo hoje, em nome de Jesus Cristo. Pai, vá falando, Senhor. Vá falando. Jeremias 29:13. Vou ler. Com os olhos fechados, escuta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes de todo o teu coração. É você, querido. Busque agora. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vá buscando. Ó Senhor, vá buscando, querido, vá buscando. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje é tempo. O Senhor está te ouvindo agora. O que é que você precisa confessar? O que é que você precisa falar? O que é que você precisa abrir o teu coração? Este é o momento. Vá abrindo, vá falando. Pai, em nome de Jesus Cristo. É você e Deus. Vamos ouvir um louvor.